E aí galera, beleza? Quem fala é o Gabriel, estamos aí para mais um vídeo do curso de Flutter. Esse episódio eu vou estar fazendo mais alguns refactorings, melhorando um pouco da qualidade do nosso Detail Curse Info Page que nós temos. E antes de começar o vídeo, eu queria só dar um recado, é que muito em breve eu vou estar começando a desenvolver o back-end desse sistema, né? A gente vai precisar de ter um back-end, daqui a pouco a gente vai começar a fazer requisições HTTP e coisas do gênero. Porém, obviamente, eu não quero desenvolver esse back-end aqui no curso de Flutter, porque é um curso de Flutter, e o back-end vai ser um back-end feito em Node.js. Porém, ao mesmo tempo, eu quero poder mostrar para vocês o desenvolvimento. Não necessariamente eu vou estar explicando tudo, né? Porque eu quero fazer o mais rápido possível. Um back-end, ele pode demorar um pouquinho para fazer, eu quero fazer ele rápido. Mas eu gostaria que vocês comentassem quando vocês teriam disponibilidade para participar de uma live, né? Eu queria fazer uma live nesse final de semana, né? Nesse sábado ou no domingo. E aí eu gostaria que vocês comentassem quando vocês têm disponibilidade, que horário. Se tiver algum comentário, eu vou seguir o comentário. Se não tiver nenhum, eu vou definir alguma coisa. E lá pra quinta ou sexta-feira, eu posto um vídeo falando sobre a live. Provavelmente eu vou ter no sábado e domingo lives, né? Porque, obviamente, o back-end eu não creio que eu vou fazer em 2 ou 3 horas. Mas, obviamente, eu vou também tentar fazer o mais rápido possível. Simples, né? Pra fazer o nosso MVP funcionar. Mas aí eu quero fazer com vocês aí numa live. Eu vou fazer uma live no Twitch. Quero também começar a iniciar esse meu Twitch como lives de programação de códigos que não necessariamente eu estou fazendo algum vídeo, né? Programação ao vivo e códigos que eu posso mostrar. Obviamente eu não vou mostrar meu trabalho, mas dependendo do que eu estiver fazendo, códigos que eu posso mostrar, eu fazer umas pequenas lives, né? Projetos pessoais e tal. Mas é isso então, vamos direto ao vídeo. Estamos aqui da mesma forma que a gente terminou ontem, né? Temos bastante coisa bacana, porém bastante coisa para melhorar também, né? A primeira coisa, eu gostaria de separar em alguns componentes diferentes e ainda falta uma coisa, né, que a gente não fez, que é o nosso reviews, né? A gente não está mostrando ainda os reviews dos usuários, né? A gente está mostrando as aulas, ainda assim temos que melhorar esses detalhes aqui, né? Mas que eu quero dar uma organizada primeiro. Então, primeiro eu vou criar alguns componentes para esse Detail Course Info. Nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta Detail Course e eu vou criar um arquivo info.dart. E esse arquivo eu vou basicamente copiar tudo que eu tenho aqui no meu Detail Course Info para cá, né? E aí eu vou apagar o meu Detail Course Info. Primeiramente, isso aí já vai tirar algumas coisas, provavelmente uns errinhos. Na verdade, eu só vou trocar aqui um /info, né? Então aqui, na teoria, deveria tudo funcionar igual, porque eu consigo separar tudo aqui bonitinho, né? Então a informação, né, é o componente, e aí eu quero um header, que seria basicamente esse topo aqui, o título, as estrelas e coisas do gênero. Então vou vir aqui, eu quero criar um header.dart, que no caso vai ser um stateless widget, que vai ser o detail course header. E eu vou importar aqui o nosso material, né? Material Dart. E basicamente ele vai ser esses três componentes aqui do topo, né? O texto do nome, o texto da descrição e esse wrap aqui com algumas coisas. Eu creio que eu consigo fazer isso uma coluna normal mesmo. Então eu vou só retornar um column, né? Eu vou ter o meu children aqui e eu vou cortar todos esses meus amiguinhos e vou voltar para cá. E o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter eu vou estar usando bastante coisa do curso, então eu vou remover todos esses widgets, né, que a gente não vai precisar mais, e vou adicionar, opa, deu um igual aqui, e vou adicionar o curso mesmo como um parâmetro nesse caso, porque a gente vai acessar muita informaçãozinha do curso, né, então eu vou colocar um final course, e vamos colocar aqui o this.course, e é isso, e aqui a gente tem as estrelas. Outra coisa que eu quero fazer, né, as estrelas, a gente estava fazendo essa lógica aqui que está um pouquinho feia, né, eu já quero dar uma melhorada nisso também. Então, eu quero criar um star component, né, eu vou chamar de star.dart, eu vou chamar o star score.dart, eu vou chamar ele, vai ser um import material, ele vai ser um stateless, então aqui a gente vai estar fazendo muito refactor, ele vai ser o star score, e basicamente ele vai retornar a lista de estrelas, né? E aí no caso, isso aí vai depender do seu componente, como você vai querer lidar, porém vai ser basicamente um return de um array, uma lista de widgets, né? Eu creio que o wrap seria a melhor opção, né, pra gente ter esse efeito aí de wrap. E aí aqui a gente tem o children desse wrap.
e basicamente a gente quer receber o double score, né? Então vamos colocar aqui o double score. E outra coisa, eu creio que tá um pouco feio como a gente está fazendo essas estrelas, né? Estamos criando aqui esse negócio meio estranho. Eu creio que eu consigo criar aqui um for, né? Se eu não conseguir criar aqui dentro, a gente só cria um fora, que eu vou começar o int como 1, porque na verdade eu quero ver quantas estrelas, né? O i vai até 5, vai até menor ou igual a 5, e vamos fazer o i mais mais. Então aqui a gente vai estar fazendo um for, né? Deixa eu ver, ó. Eu creio que a gente não consegue fazer nesse sentido, mas o online for eu creio que a gente consegue. E basicamente, para cada for, a gente vai verificar essas coisas, né? E na verdade, eu quero fazer algumas coisas. Eu quero criar uma função getIcon, né? Eu creio que a gente pode criar aqui em cima, getIcon star, getStarIcon, getStarIcon. E aí eu quero falar o index que a gente vai ser um inteiro, e o nosso score a gente já tem na classe, então não preciso passar, e é isso, né? É basicamente isso. Então eu creio que isso é uma função válida, né? E a gente vai retornar um star. Eu vou verificar, né? Se o index, o nosso score, né, for maior ou igual ao index, a gente vai retornar uma icon.star, né? Se else if, né? No caso a gente nem precisa dar um else, a gente pode dar um outro if, né? Se o score, agora eu vou fazer uma lógica diferente, se ele for maior que o index menos 1, eu vou dar um star border, a gente vai dar uma olhada, vai entender isso melhor, né? E se não, eu vou retornar um star, um star half aqui, e se não, eu vou retornar um star border. Então aqui eu basicamente vou chamar um getStarIcon do index. Então, creio que essa função vai funcionar, né? Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está verificando se o nosso score é maior ou igual ao index, né? Se a gente está no index 4 e o nosso score é maior ou igual a 4, ele é uma estrela completa, né? Mas agora, se a gente está no 5, que é a última estrela, que é o nosso caso aqui, a gente está no 4.78, a gente tem essa última estrela. A gente primeiro vai verificar se o nosso score é maior do que o index menos 1, ou seja, se ele é maior do que 4. E aí a gente vai colocar a estrela na metade, né? E eu posso até colocar coisas como menor do que o index menos 0.5, né? Porque aí nesse sentido a gente está verificando se ele está pelo menos na metade, né? No caso poderia ser maior ou igual ao index menos 0.5. Então a gente está verificando se ele está pelo menos na metade, e aí a gente coloca a estrela da metade. Então se fosse 4.4 não mostra a estrela da metade, mas se for 4.5 já mostra a estrela da metade. E se não, a gente mostra uma estrela vazia. Então nesse sentido a gente está mostrando aqui só 4, agora a gente vai começar a mostrar 4,5, né? Então basicamente agora vai ficar muito mais bonitinho, né, nossa lógica. Eu só vou mostrar o star score enviando o nosso curse.score, né? No caso não é score, é rate. Então vamos dar um import aqui. Agora a gente já tem o nosso star score. Vou salvar. E no nosso info, agora a gente não tem o header, né? No caso nem está atualizando por conta que a gente criou arquivos novos. A gente vai adicionar o nosso header, né? E no caso é o nosso detail curse header, que recebe o nosso curse, né? Que vai ser o widget.curse. Beleza. Então, o widget, porque nesse momento a gente está com o stateful component que a gente vai até remover mais para frente, porque na verdade isso é por conta do expansion panel, que vai ser um outro component também. Então, vamos dar um full restart, né? Ele está reclamando aqui que too many position arguments, but one found. Eu não entendo exatamente qual que é o problema. É dentro do star score. Então, beleza. O star score, ele tem um score. Como que eu estou enviando? É que eu não estou enviando o nome, né? O star score ele recebe o nome do componente, né? Da nossa formação. E aí está. Temos isso funcionando. Qual que é o problema agora? Nosso column, né? Do nosso header, ele já tem a informação padrão, que no caso ela é alinhar no meio. A gente quer alinhar no início. Então vamos só adicionar essa outra informação aqui. Vamos esperar. Ele morreu, nosso aplicativo aqui. Eu não sei exatamente por quê. Então vou resetar. Vamos iniciar de novo. Mas nisso aí, vocês já estão vendo que a nossa estrela já está 4,5. Já está mostrando de uma forma muito mais bonita. E, enfim, vai ficar bem mais interessante, né?
Aí nisso eu creio que o nosso header está pronto, não tenho muito o que mudar ali, então vamos continuar. A imagem do curso, eu creio que a gente pode manter dentro desse paging, né? Esse paging tá bacana, tá fazendo o serviço dele. Esse texto, o que você precisa saber com isso, aí eu creio que isso pode ser um componente também, né? Que é uma lista de requirements. E aí eu vou colocar o ship info. Eu vou criar um ship info component. Porém, ele é bem específico para aqui. Então, inicialmente eu vou criar ele só para aqui mesmo, só para dentro do Detail Curse. Se depois a gente ver que isso é uma coisa mais complexa, a gente pode colocar fora. Mas vocês estão vendo que eu estou criando esses componentes tudo dentro da pasta para organizar um pouco, né? Isso aí é igual ao React, né? Existem várias formas de fazer, ou qualquer outra. Muitas linguagens de programação não têm uma forma definida de organização de componentes ou estrutura. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Cada pessoa ali vai ter o seu jeito, né? Eu gosto assim porque fica um pouco mais separadinho o que a gente está fazendo. Então, isso aqui vai ser um stateless widget também, onde vai ser um ship detail curse. Eu vou chamar só de ship info, mesmo que a gente esteja fazendo ele por detail curse, mas porque se no futuro a gente quiser mudar, a gente só move a pasta e fica tranquilo. Então, ele basicamente vai ser essas duas informações, também dentro de uma coluna, também no mesmo sentido aqui com esse cross alignment. Então, eu vou retornar aqui um column. Primeira coisa, eu vou fazer o cross alignment e vou pôr o children aqui. E basicamente a gente quer fazer esse text wrap, né, onde eu vou só copiar por agora, né, e vou colar aqui. E basicamente eu quero saber um title, né, eu vou criar um final string title e um final list string info, né. Então aqui vai ficar também bem mais organizadinho, this.title e o this.info. E aqui, no caso, a gente vai usar o info.map, né? Info.map. E assim, a gente está fazendo map, que é uma coisa assim, um código aqui meio no meio do código. Isso aí é tranquilo, vocês viram, eu fiz o for ali. Dependendo da situação é tranquilo, mas dependendo da situação isso pode ficar um pouco confuso. Então, só para ficar um pouco mais bacana, eu vou criar uma variável chamada chips, né? E eu vou chamar ela de chips e vou dar um igual ao info.map. Né? Então, dessa forma, a gente já vai ter o chips aqui como um iterable padding, né? Nesse caso aqui, a gente não quer dessa forma, porque ele está um iterable, então a gente vai passar para toList. Né? Então, como toList, o children ele vai receber isso e a gente não precisa mais passar a anotação de array. Né? Então, aqui eu vou só passar o children como o chips. Então, aqui agora a gente tem a lógica do children aqui. Então, beleza, isso aqui tá bacana. E aqui no nosso wrap, a gente tá falando wrap a center e o children chips. E nisso a gente já tem todo o page, todas as coisas, um pouco mais organizada. E o return, ele tá um pouco mais legível, né? Então, bacana. Eu vou salvar esse chip info e vamos trocar agora, né? Então, eu vou adicionar aqui um chip info. Ele já vai dar um auto import aqui, tá bacana. O chip info, onde é que ele tá? Tá aqui. Ele vai ter o title desse daqui, né? O title vai ser isso. E o info vai ser o meu widget course requirements, né? Então, beleza, olha como é que já ficou muito mais bonito o nosso código, né? E aqui a gente vai ter o que você vai aprender, e o que você vai aprender ele vai trazer do Learnship. Então, beleza, nisso aqui a gente já remove um monte de código daqui de dentro, né? E basicamente, teoricamente, vamos dar um full restart aqui, né? Estamos mexendo, criando muito arquivo, então sempre dá um full restart para ficar tranquilo. Tá o mesmo comportamento, né? Então aqui a gente tem um botão, esse botão de inscrever-se a gente pode até manter aqui por agora. Pelo momento não vejo muita razão para separar ele. E temos aqui a descrição. A descrição, ela é também ele é quase um ship info, mas nesse caso aqui a descrição eu acho que eu posso manter ela dessa forma. Só para ficar um pouco mais simples, eu vou até remover aqui essas vírgulas, porque a gente faz tudo na mesma linha. Opa, essa vírgula aqui eu mantenho, isso aqui eu posso remover. Então ele vai ficar um pouco mais bonitinho, esse size box também, só para tentar não quebrar tanta linha e não ficar um negócio muito grande e legível. E por último a gente tem aqui a lista de cursos, né, que é um Expensive Panel List, e a lista de dos reviews que a gente não está mostrando, né? Então eu quero na verdade criar isso como dois componentes diferentes. Então eu quero ter aqui, ó, course list, classes list, eu vou chamar de classes list.dart e um review list.dart. Então beleza, vamos criar os dois aqui como, nesse caso eles vão ser stateful, né? A gente já viu que a gente vai precisar.
classes list, né, detail curse, no caso, vamos voltar aqui, ó, detail curse classes, só pra gente ter isso bonitinho, até o classes pode ser classes list mesmo. Então beleza, aqui ficou um nome um pouquinho grande, mas é só para ter toda a informação que a gente precisa. Aqui, nesse detail curse, a gente vai ter as classes, né? Então a gente nem usa nada mais, é só basicamente as classes, que é um list curse class. Então eu vou copiar aqui essa anotação, né? Que é o tipo das nossas classes, e vou adicionar aqui no nosso construtor as classes, né? Então, inicialmente, o que eu vou fazer é só trazer todo esse expensive panel list para lá, né? E vamos trazer para o return expensive panel list, beleza? Vamos trazer. Inicialmente, eu também não vou remover esse stateful widget, porque, por exemplo, né? Deixa eu fazer aqui, né? Deixa eu adicionar o nosso expanded e o widget.curse, agora é só o widget.classes. Qual que é o negócio? A gente... Ah tá, faltou eu colocar aqui o final, né? Por isso que ele estava reclamando. Mas a gente vai passar agora aqui o nosso detail courses classes list, é tudo isso. E vamos pôr aqui o classes como widget.cursor.classes. Qual que é o negócio dessa lista aqui, né? No futuro, se a gente colocar um escrever-se ali para fazer alguma requisição HTTP e tudo, talvez a gente queira controlar o estado por aqui, talvez a gente queira controlar o estado pelo parent, né? Isso eu ainda não sei. Então, por agora, onde que está o nosso parent esse detalhe curse aqui, que no caso ele só está retornando, ele busca. A gente pode ter isso aqui, né, no caso, para fazer que a classe list seja só o detalhe curse seja só o info, né? O info seja só um stateless. Vamos fazer isso por agora. Como a gente não está usando nada, eu vou retornar ele para o stateless porque ele é muito simples de mudar, né? Então eu vou basicamente copiar isso daqui, né? Na verdade eu vou copiar isso daqui. Eu vou apagar isso daqui e vou transformar em um stateless widget. E vamos voltar aqui para notaçãozinha, né? Então isso daqui basicamente já transforma o nosso em um stateless e a gente não precisa mais usar o widget ponto, né? Então vou remover todo esse widget ponto. Deixa eu tentar dar umas removidas em coisas que eu posso remover. E é isso. Creio que não tem muito segredo. Aqui eu vou deixar dessa forma. Tá bacana. Eu creio que o resultado tá legal. A gente pode nesse texto aqui dar um const no style, né, que é a descrição. Na verdade, o próprio texto, né, esse texto todo aqui ele é um const porque ele é só escrito description, né. E é isso. A gente já deu uma melhoradinha aí. Se eu der um full restart, tudo deveria continuar funcionando, né? No caso. Agora eu quero melhorar um pouco essa lista, mas antes eu quero ter o nosso detalhe, o review list, num formato mais ou menos parecido. Então eu vou copiar basicamente tudo e eu vou querer, ao invés de detail curse classes, vai ser o detail curse reviews. Review list. Então nesse caso eu só vou basicamente copiar isso, né? Mas eles vão ter ali suas diferenças, né? E ele vai ser o curse.reviews. E nesse caso, né, o review ele vai receber uma lista de curse rate, né? Na verdade é diferente. E aqui a gente vai exibir o e.ratedby.name. Eu creio, na verdade, que eu vou até usar uma outra estrutura, mas aqui, ó, logo depois a gente já tem o Gabriel Vaz. E é isso. Eu vou, por enquanto, manter assim. Mas eu creio que eu vou mudar isso aqui para uns cardzinhos, né? Então, aqui eu quero só fazer uma coisa. Então, antes de retornar esse expanded, eu quero trazer primeiro um padding vertical, né? Para a gente ter mais... Um padding top, na verdade, né? Um edge insets.onlyTop 16. No caso, eu quero dar um padding para o top. E trazendo o child como nosso expansion. E na verdade nem vai ser o expansion em si. Eu quero trazer o child como um column, porque a gente vai trazer duas childrens. Um vai ser o expansion e o outro vai ser um texto só para falar o reviews, né? Então vai ser um text reviews, notas, né? Reviews. Eu creio que em português a gente pode usar reviews, né? Avaliações. Meu senhor, escrever português é difícil, gente.
eu vou pôr um style aqui e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar do tema, né? Então, theme.off, e eu vou pegar um text theme, um headline 5 aqui, né? Então, a gente tem avaliações, tá bacaninha. E eu acho que eu vou até dar um paging bottom agora nesse teste. Eu vou colocar um paging, não, no caso é only, eu vou pôr aqui um only bottom de 8. Então aqui a gente deu só um pagezinho do texto para as avaliações iniciarem. E ali eu acho que eu vou colocar algum tipo de card. Uma outra coisa que eu percebi quando eu tava vendo o vídeo é que eu usei aqui description, né, gente? É descrição. Eu tô muito acostumado a escrever em inglês porque eu trabalho para companhias, para empresas americanas, então basicamente eu só escrevo em inglês e aí eu esqueço, às vezes não tem mais nada, né? O resto tá bacana. Eu creio que tá bem bacana mesmo. Aqui, essa lista de cursos, então, nesse momento, né, a gente ainda não tem nem login. Opa, fiz besteira. Nesse momento a gente ainda não tem nem login, então essa lista de cursos ela vai só mostrar algumas informações do curso, né? Depois, no futuro, talvez a gente possa fazer que quando o aluno está inscrito, os detalhes do curso seja até um outro componente que seja mais simples, né? Que só mostre a lista de aulas e tudo. Mas, enfim, isso aí a gente vai dando uma olhada com o tempo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar esse nosso curso. Então agora na lista de cursos a gente está fazendo primeiro que esse children de maps aqui ele não me agrada muito. Eu quero ver se eu consigo dar uma solução para isso. Então, gente, eu dei uma verificada aqui como mudar como adicionar, fazer tipo um prototype dentro da lista, né, para adicionar um método novo. Eu não consegui ver nada muito específico, então eu pensei aqui de fazer algo mais genérico e tentar usar de uma forma interessante, sem ficar fazendo conversão, né, porque conversão não é uma coisa bacana. Então, o que eu pensei? Eu vou criar aqui um utils, uma pasta utils, no caso que seriam para funções úteis, né, e aí eu quero criar um map index, que eu vou chamar mapindex.dart. E isso vai ser basicamente uma função, né, mapIndex, e que você vai poder passar um callback para ela. Eu não sei se dá para passar callbacks aqui, eu creio que sim, né? Dá para passar aqui, o map ele é um exemplo de um callback. E que você vai passar primeiro o seu array, né? Então eu vou colocar o list, que ele vai ser um t, né? Um list de t, né? E você pode passar um callback, né, que vai ser callback. Ele vai ser uma função, né, que vai ser como você faz a declaração de função aqui? Deixa eu ver. O map ele fala que você vai passar um function e você passa os parâmetros e o que retorna, né? Entendi. Então você vai retornar, né, um p, que vai ser algo dinâmico, vai ser uma função, e que você vai receber o elemento, né, t_element, e um int index, né. Então vai ser isso. Eu não sei como fazer definição de tipo aqui. Será que é assim? É assim mesmo. Então no caso o p ele vai ser por padrão dynamic. Tô tentando ver aqui se eu consigo ver tipo o nosso, como é que ele faz? É que kv v2 ele retorna o p. Mas o p ele tem algum tipo? Não. Eu creio que na verdade ele já vai fazer automaticamente isso, né? E esse map index basicamente ele retorna uma lista mesmo. Eu creio que ele vai retornar a própria lista que a gente está esperando, né? Então ele vai retornar uma lista de p. Então beleza. Muito louco. Ok, não está retornando nada, beleza. Então aqui a gente vai passar por toda a lista, né? Então a gente vai dar um for int i igual a 0 e menor do que list.length e mais. Beleza? Então a gente está fazendo um for na lista. Estou criando aqui uma função útil para a gente poder reutilizar, né? Então para cada item na lista a gente vai executar a função que vai retornar um p, né? Então aqui na verdade a gente vai iniciar um list p response. Eu vou iniciar como vazio. E basicamente a gente vai dar um response.add o resultado do callback, né, enviando o próprio list i,
que é o elemento dessa posição, e o i disso. Então aqui o callback ele vai ser uma função que o usuário vai criar para gerar esse retorno. E no final a gente vai retornar o response, né? Então eu posso até falar que o response ele vai ser sempre do mesmo tamanho da lista. Então eu posso criar uma lista, new list, que vai ser de tamanho fixo, vai ser o tamanho da própria lista original. Então nesse gênero a gente melhora um pouco as performances de operações. E a gente não vai fazer mais um add, porque na verdade a lista ela já vai ter o tamanho, né? List.length. Então a gente vai fazer coisas como um assignment na posição i. Então aqui a gente vai estar sempre trabalhando com uma lista do mesmo tamanho da lista que foi passada, né? Porque é um map, ele retorna uma lista do mesmo tamanho, mapeando para algum valor novo. Então nesse sentido, eu creio que a gente tem a nossa função mapIndex funcionando. Então aqui, ó, só para explicar de novo aqui. A gente vai retornar uma lista do tipo P. P é um tipo genérico que vai ser o que o usuário está retornando. Eu entendo que isso já vai ser por padrão definido, e se não for definido, né, o próprio Dart ele vai descobrir ali, né? Você pode definir os dois tipos. E ele vai receber algum tipo. Então, o T vai ser o tipo da lista que a gente está passando, né? Então, por isso que a gente tem esse T. E o P vai ser o tipo da lista que a gente está retornando. E a função que o usuário passar como callback, né, que vai ser essa função aqui, que é o segundo parâmetro, ela vai ter que ser uma função que recebe um elemento e um index e retorna o P, né? Então isso é bem bacana. Então isso basicamente vai ser um map index. Então aqui no lugar de a gente fazer essa loucura toda aqui, eu vou dar uma limpada. A gente vai colocar o children como map index. Então vamos chamar aqui o map index. A lista vai ser o widget.classes e o callback vai ser uma função que recebe o elemento e o index e retorna um expansal panel, né? Nesse caso seria esse expansal panel. Então a gente tem aqui agora, né? Nossa senhora, deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente tem aqui agora todos esses comentários, calma aí. Deixa eu dar uma limpada, eu adicionei mais coisa que deveria, certo? Ok, ó. Agora a gente tem aqui, ó, a mesma coisa, mas sem converter para mapa, né? No caso, quando a gente faz um map, em geral a gente está criando um novo array, mas quando a gente fazia essa conversão para mapa, a gente pegava o nosso array, criava um mapa, usava o mapa, criava um outro mapa baseado no elemento e depois pegava os valores desse mapa para retornar. Então estava fazendo muita coisa, muita mágica, né? Então agora ele faz de uma forma muito mais inteligente, que eu não sei porque não é implementado dessa forma dentro do Dart, né? Com certeza deve existir algo assim, mas assim, a gente está criando uma função muito nativa aqui, muito bem feita, muito bem tipada, que vai ter uma performance muito boa. A gente está criando uma lista de tamanho fixo, então a gente só... O que acontece nessa função, a gente iniciou a função, a gente aloca uma lista de tipo P, que a gente sabe que é o tipo que vai retornar já de tamanho definido, então a gente não vai ficar adicionando, removendo memória, e a gente só vai chamar essa função do callback para construir cada elemento, né? Então isso aí tá bem bacana. Nesse caso, a nossa função de callback ela vai retornar o expansion panel porque ela é um arrow function, né? Então, beleza, a gente fez aí alguma coisinha mais bacana, mas o resultado é basicamente o mesmo, né? Então, a gente vai vir em detalhes, a gente vai vir aqui no expansion panel, a gente consegue fazer a mesma coisa, mas com um código mais bonito e mais performático, né? Então, beleza, eu creio que aqui tá bacana. Eu não vou mexer muito nisso agora, porque a descrição do curso é basicamente o que cada aula faz, né? Então, dentro da classes, vamos ver o que a gente tem dentro dessa informação aqui, né? O que a gente tem? A gente tem o description, YouTube ID e se já se assistiu, né? Nesse caso, nenhum dos outros a gente vai estar usando por agora. A gente só vai usar quando a gente estiver logado e tal. E por isso que daqui a pouco a gente vai estar fazendo aí o back-end, né? Então, beleza. Nossa classe list tá bacana e agora eu quero o review list. O review list eu quero que seja alguns cards, né? Eu não quero mais que seja esse expansion panel list e que também não preciso mais dessas coisas loucas, né? Então eu vou criar aqui um list view, né? .builder. Nesse caso o item builder a gente vai colocar ele aqui agorinha. Deixa eu só dar deixa eu comentar esse carinha aqui, né? Que ele já tá feio. Nesse caso faltou comentar o último parênteses. Beleza, então vão adicionar aqui um beautify e vou adicionar o item length, o item count, né, que é basicamente os, como que se chama isso? É o class, não classes, né, o rates.length, né, e eu vou trocar o nome ali para rates, que são as avaliações, e a gente, nesse momento, né, até aqui no info tem que mudar para rates também, nesse momento, eu não vejo necessidade para o rate ser uma stateful component, né? Então vamos mudar isso daqui também. Eu vou trocar para um stateless.
porque agora a gente está mudando a lógica aqui, a gente não está mais retornando, não está mais fazendo nenhuma manipulação de abrir item e fechar item. Então, basicamente, tudo aqui fica a mesma coisa, ficou rates.length. E aqui o item builder, né, a gente pode dar um quanto espaço, ele já vai mostrar pra gente com o index. A gente pode acessar os index desse list view. E nesse caso eu vou trazer um list style mesmo, né, um list style simples, com o título que vai ser um text do rates index.rated_by.name. Então aqui a gente vai ter o nome do usuário. E nesse text eu quero, na verdade, ter duas coisas. Eu quero ter o nome do usuário, né, e quanto foi a nota dele, né? E aqui no caso a gente vai pôr entre parênteses o rate, né? Vamos salvar e vamos dar um full restart. Então aqui a gente tem a informação, né, os detalhes. No caso está morrendo porque o visible foi chamado no nulo. Não sei exatamente single child scroll view. Eu creio que é por conta do list view builder. A gente viu esse problema lá na nossa página, porque a gente tinha o builder também dentro de um expand, né? Esse é o problema do builder, porque ele precisa estar dentro de um espaço, né, onde ele faça mais sentido. Então, eu não lembro exatamente, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa página. Isso aí foi no nosso, na verdade foi na nossa parte de... foi no nosso outro curso, né? Então, gente, a gente tem algumas formas de resolver aqui, né? Você pode definir um tamanho fixo para sua lista, você pode definir um expanded. O expanded, no caso, é só se você tem uma página que não é nem sequer um scroll, né? E aí você pode fazer algo assim. Mas nesse caso, eu não gostei muito aqui da ideia. Então, o que eu quero fazer? Eu vou fazer que os reviews sejam só um botão que você clica e ele abre uma nova página com o list view como filho, né? E aí seria só uma lista de reviews, você pode fechar e tranquilo. E nesse caso a gente nem precisa criar uma página uma rota nomeada. A gente só vai jogar isso aqui como um material route, igual a gente fez lá no curso de GitHub, né? Então vamos voltar para cá. Vamos remover aqui o nosso list view builder aqui. Vamos remover aqui. E o avaliações ele vai ser um botão que vai abrir uma nova página que a gente vai colocar aqui embaixo mesmo, porque basicamente é uma página relacionada aqui com essa informação, né? Então vamos remover, deixa eu remover isso aqui e vou criar um novo stateless widget que vai ser o list reviews, né? E aqui no caso a gente vai retornar o list view builder com rates. E no caso o rates ele vai ser basicamente repassado aqui para essa página quando a gente chamar ela, né? Agora, como fazer uma página aparecer? A gente vai primeiro transformar esse avaliações aqui num raised button. Nesse caso ele pode ser um flat button, acho que vai ser bacana. E aí nesse caso a gente vai trazer o nome, o child dele, né, como um text de avaliações, né? E a gente vai dar um pressed, a gente vai definir isso em um segundo. E aqui a gente tem tem outras opções. Eu quero só colocar um color como o theme.off.primerColor. Beleza, então vamos dar um refresh. Agora a gente tem avaliações aqui. E eu também quero que ele seja nesse mesmo estilo aqui, né? Que ele seja toda a tela. Então eu quero jogar aqui, ó. Vamos copiar qual foi a lógica que a gente fez foi um sized box basicamente, né? Então a gente vai fazer um sized box infinity, né? Então vou só fazer um wrap desse flat button num sized box que ele não está deixando aqui. Então vamos dar um sized box, vai ser um sized box child e com um width dw.infinity, né? Então vamos salvar. Nesse caso a gente tem aqui o avaliações. Tem um problema, ele não está como um flat button para mim, né? Quando eu espero um flat button, eu não espero que ele tenha um background, né? Então é um text color, né? É o text color, exatamente. Então aqui a gente tem agora nossas avaliações, tá bem simplesinhos, né? E você pode clicar e no caso a gente tem que abrir, né? Eu vou dar um navigator.push. Eu creio que a gente pode fazer só um push mesmo, normal. E aqui no caso a gente vai fazer um material page route, né? E esse builder a gente vai fazer ele com context e vai chamar o list reviews e passar aqui o rates, né, como o rates. A gente está só repassando o que a gente já tem. Então aqui eu vou só dar uns vírgulas. Teoricamente isso daqui deveria funcionar, né? Então eu vou dar um full restart e aqui a gente está retornando só uma página. Nesse caso eu creio que vai até ser um problema, porque ele vai retornar a página meio bugada, né? Vamos ver. Exatamente. A gente tem que criar um nosso scaffold, né? E nesse caso o nosso scaffold vai ter um body
e o nosso body vai ser a lista. Isso aí tá bacana. E no caso a gente pode até colocar aqui um app bar, né? Para ele ter um titlezinho aqui que vai ser avaliações. Né? E é isso, não vejo mais. Aqui ó, a gente tem a lista de avaliações. Nesse caso ele está um pouquinho feinho, então eu vou transformar esse list style num card, né? Isso aí é só uma coisa que eu gosto de fazer bastante, né? Eu gosto bastante do card e jogar um list style dentro dele como o child, né? Deixa eu dar um child list style. A gente pode dar um elevation de 5.0 e aqui dentro do card a gente não vai ter muita informação, a gente pode dar um paging, né? Para cada card. Então aqui no caso pode vamos ver se o paging vai aparecer. Eu amo quando tem o paging aqui, eu não sei porque às vezes ele não aparece. Vamos pro paging, né? E o paging a gente vai colocar o edge sets.all de 8 mesmo, né? Vamos deixar um 8 mais simples e jogar o card aqui como o child. Eu esqueci de pôr o parâmetro, né? Então beleza, então aqui a gente tem, deixa eu dar um vírgula a mais. Agora a gente tem as avaliações e basicamente a gente vai ter um subtitle, né? Que vai ser um text do rates index.description e a gente pode ter a imagem, né? Então vamos pôr o leading aqui como um cached image e aí aqui a gente vai ter o rated by, né? O image URL vai ser o rated by .profile image e aqui a gente vai ter um circle true, né? Que a gente quer fazer circular e na verdade essa imagem, né? Ela é uma imagem URL. Basicamente eu quero verificar se ele tem um profile image, né? Diferente no eu trago ela, senão a gente vai colocar um icon icons.person, exatamente. Então aqui basicamente ele vai carregar minha imagem, aqui ele já trouxe a minha imagem lá do YouTube, né, que a gente fez essa configuração, mas se a gente voltar lá no usuário, né, vamos lá para as páginas, não, onde que a gente tá no mock, a gente tem o usuário aqui onde eu coloquei a minha imagem. Vou remover minha imagem, vou colocar nulo para ver o que ele vai fazer, né? No caso a gente tem que dar um full restart, porque isso aqui é um dado manual que a gente está colocando. Então vamos de novo lá para os detalhes, né? A gente tem os detalhes do curso, avaliações, e agora a gente tem um iconezinho aqui, que nesse caso eu quero ver se eu coloco ele dentro de um circle avatar, né? E aí no caso a gente dá um child aqui, como é que é? Exatamente. Olha como é que ficou bacana, ficou show, né? Então quando o usuário não tem uma imagem, a gente já joga nesse sentido, né? A gente coloca um perfilzinho, e se não a gente vai colocar essa URL, né, que eu tenho aqui da minha imagem. Então vou limpar tudo aqui bonitinho, detalhes, a gente vai vir aqui, avaliações, né, e aqui já traz o usuário, né, então a gente já pode remover aqui e a gente já tem todo o nosso detalhe do curso funcionando e tá muito mais organizado, né, a nossa informação tá bem mais limpo. Até a gente pode melhorar aqui o size box, a gente pode passar para const, e é isso. Eu creio que não tem muita coisa mais. Qualquer coisa que a gente for vendo, né, a gente pode ir melhorando, né? Por exemplo, vamos lá, o review list, ele pode ter o circle avatar como const, né? É uma coisa que nunca vai mudar. A gente pode ter o edge insets.all como const, também não vai mudar. Aqui, deixa eu ver se eu consigo dar algum vírgula a mais aqui, ó, no texto. Olha, ficou bem melhor. Eu acho que seria isso. Aqui seria o Navigator Push, não tem muito segredo. O Color já é um constante, né? Ele já não muda. Então, o Paging aqui a gente pode dar um const. E é isso, gente. Se vocês verem coisa aí que vocês falam, não, isso aqui dá pra dar um const, por exemplo, isso aqui não dá porque é uma variável, né? Mas as coisas que vocês verem que dá pra dar um const, vocês podem fazer isso, porque isso melhora muito ali a qualidade do código e a performance do aplicativo, né? E é isso, em geral, creio que a gente está aqui com um aplicativo muito mais organizadinho, muito mais bonito. E não mudou muita coisa, só adicionamos a avaliação e que tá top, né? O curso show de bola, já estamos aparecendo aí. E o que acontece se eu passar uma description muito grande? Eu não sei, né? Vamos dar uma olhada, porque a pessoa pode dar uma avaliação muito grande. Eu quero só ver se isso aqui vai morrer o layout, né? Provavelmente, mas vamos dar uma olhada direitinho, só para já prevenir isso. Não, olha, o subtitle já aparece bonitinho aqui, ó. Eu creio, na verdade, que a gente poderia fazer uma outra coisa, né? Vamos voltar lá pro card, né? Eu quero vir pro review, na verdade, né? E a gente não vai passar mais o texto do subtitle, né? O texto do description no subtitle. A gente pode retornar ele aqui. E aí, nesse caso, a gente pode fazer que esse list style, ele sim tem um column. E aí, depois do list style, a gente jogue o texto da descrição, né? Então, vamos dar uma olhada.
Exatamente, ficou bem melhor, né? Mas no caso faltou só um padding agora, né? Que aí no caso a gente já pode fazer aqui bonitinho, olha só, já fica muito mais bacana. Nesse caso aqui a gente pode limitar o back-end para ter uma avaliação de um certo máximo de caracteres, e aí a gente não precisa fazer validação se o texto é muito grande aqui, né, para também não ficar muito feio. Então beleza, vou voltar só para curso show de bola, e eu quero ver se com o texto pequeno também fica bonitinho. Então vamos lá, detalhes, avaliações e show, curso show de bola, ele até centraliza, a gente pode deixar desse jeito, inicialmente dessa forma tá simples e gastamos aí um pouco de tempo, mas que o código já deu uma melhorada muito boa e a gente finalizou os nossos detalhes do curso, né? Então creio que a gente avançou bastante, vou terminar esse vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até logo, tchau, tchau.